Olá, sejam todos bem-vindos à temporada de 2024 do Clube Taitbond. Se 2023 foi um ano excelente, 2024 com certeza será um ano melhor ainda. Espero que todos vocês tenham passado um ótimo Natal, uma ótima virada de ano e contem comigo e também com a Taitbond para termos um ano excelente em 2024. Como nós estamos em janeiro, o que nós pensamos? Período de férias, metade das férias, mas ainda tem alguns dias aí antes de começar as aulas, período onde o pessoal gosta de curtir com a família, gosta de ir para o litoral e é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. O projeto dessa vez é chamado de Hand Plane. Coloquei aqui o nome em inglês, traduzindo chama planador de mão. Porque se você procurar o nome em português, provavelmente você não vai encontrar. Se você colocar isso em inglês na internet, você vai entender do que eu estou falando. É uma pranchinha de mão que a gente usa aqui no estado de São Paulo, que a gente fala para pegar jacaré. Quando a gente vai para o litoral, a gente usa o próprio corpo como uma prancha para você surfar ali. Então esse planador de mão ajuda você a pegar esses jacarés na onda. Então, sem mais delongas, após a vinheta, acompanha tudo que vai rolar no vídeo de hoje. Antes de ir para a parte prática, deixa eu comentar um pouquinho sobre o planador de mão. Esse é um produto, um projeto muito legal para você se divertir com a família, mas se você tem outras intenções, olhando com visão de negócio, eu não conheço ninguém no Brasil, pode ser que exista, que produza e venda planadores de mão. E olha o tamanho do litoral que nós temos no Brasil. Então pode ser uma boa oportunidade de negócio para você. É um produto unissex, então tanto os meninos quanto as meninas, homens e mulheres podem usar. Como estamos falando de um produto que vai na água, ele precisa ser leve, então eu vou trabalhar com o Pinus e vou trabalhar também com a Muiracatiara. Você pode fazer um planador com apenas uma tábua, mas como nós estamos aqui num projeto mais que especial, nós vamos trabalhar com marchetaria. Eu vou apresentar uma técnica para que a gente possa fazer a colagem. Já mostrei aqui algumas vezes, mas se você é novo, está chegando aqui agora no Clube Taitbond, vou te mostrar como você consegue fazer marchetaria de madeiras que tem espessuras diferentes sem precisar de um desengrosso. Então essa é a nossa primeira etapa do projeto e vamos lá. Para fazer esse projeto eu vou trabalhar com a tábua de pinos como madeira principal e vou colocar 2 filetes marchetados. O ideal é que você trabalhe com madeiras de cores diferentes, uma madeira mais clara, uma madeira mais escura, porque assim você tem um contraste. Dá uma olhada depois, pesquisa no Pinterest, Hand Plane, você vai ver vários modelos marchetados e fica muito bonito. Só o que acontece, a Muiracatiara que eu vou usar, ela não tem a mesma espessura da tábua de pinos, ela é mais estreita. Se eu fizer o corte dos filetes e fizer a colagem, eu vou ter um degrau. Qual que é a técnica que eu uso? Ao invés de usar a madeira nesse sentido, com essa espessura, eu vou colocá-la desse jeito. Então eu tenho aqui a espessura do filete será a largura da madeira e eu preciso cortar apenas uma tira com a altura, com a espessura aqui do meu pinus. Pode parecer complexo, mas vamos para a serra que você vai entender. Eu vou cortar a tábua de pinos e também a Muiracatiara com 45 centímetros, eu acho que está mais que o suficiente. As duas, porque assim eu trabalho nos cortes dos filetes, faço a colagem e aí depois a gente recorta o nosso planador. Vamos lá, como que eu trabalho com a serra? Vou pegar o Pinus, que é a minha madeira de base, vou colocar aqui na serra e vou ajustar a régua. Fiz o travamento para que a distância do disco até a régua seja a espessura aqui da minha madeira. Depois eu vou pegar a Muiracatiara e vou fazer o corte. Quando eu fizer isso, essa tira que eu vou tirar, ela terá a espessura do Pinus e ela terá a largura, nesse caso, da espessura da Muiracatiara. Então eu vou ter alguma coisa nesse sentido. Você pode trabalhar com madeiras com qualquer espessura. Sempre
trabalhando com essa regulagem da serra, você consegue ter tiras que sejam da espessura da sua madeira de referência. Olha só como ficou. Se fosse apenas desse jeito, eu teria o degrau, mas como a gente ajustou a serra, a gente consegue ter a mesma espessura e trabalhar com madeiras marchetadas. Para colocar os sarrafos, eu vou fazer 2 cortes aqui na tábua de pinos. Aí a distância, você decide, não existe uma regra, podem ser próximos, podem ser distantes, aí fica a seu critério. Para fazer esse projeto, eu não vejo outra cola a não ser a Titebond 3, a Titebond Ultimate. Como é um projeto que vai ficar em contato direto com a água, nós precisamos de uma cola que seja resistente à água. E essa cola aqui é ideal para esse tipo de trabalho. Lembre-se, antes de usar essa cola ou qualquer outra cola da Titebond, agite bem o tubo. Essa é uma ação muito simples que pode melhorar muito a sua colagem. Por quê? A cola ela sedimenta com o tempo, pode ser um dia ou podem ser semanas, então agite o tubo, assim você garante uma melhor colagem sempre. Sobre o passar a cola, Piotr, precisa passar dos 2 lados? Não é necessário, se você passar uma quantidade adequada, que você vai ter cola suficiente para fazer a colagem, você pode passar de um lado só. Quando são peças muito grandes, aí geralmente eu aplico dos 2 lados. Só lembrando, você não precisa de um excesso de cola, mas também não pode faltar. Se você trabalhar com o Tite Brush, é ideal porque você faz a aplicação da cola com o pincel. Você aplica a cola, depois você espalha com o Tite Brush, ficam até uns risquinhos ali bonitinhos, depois a cola vai fechando novamente. Então é dessa forma que eu trabalho para ter a quantidade de cola ideal para fazer a junção das peças. Usei os grampos que eu tenho aqui na oficina para fazer a prensagem. Como é uma peça pequena que não vai sofrer tanto esforço como uma mesa ou uma cadeira, funciona perfeitamente. Coloquei madeiras também na transversal para evitar que a madeira canoe quando a gente faz a prensagem pela lateral, só que eu coloquei uma fita adesiva na face, que vai ficar em contato com a cola, porque se você não fizer isso, a cola que sai ali quando a gente faz a prensagem, ela cola essa madeira na parte de cima também, então fica a dica. E eu cometi um erro nessa colagem, não sei se você percebeu ou não, mas eu já corrigi. Na hora de fazer a colagem das ripas de muiracatiara, eu passei cola na face mais estreita. Na hora de montar ali o processo, e isso é muito normal quando a gente trabalha com peças marchetadas, se a gente não ficar atento, dá errado. Então eu passei na hora de fazer a colagem e falei, passei cola errada. Peguei um paninho úmido, tirei a cola. Como eu já tinha passado cola no pinos, então eu não parei o processo, simplesmente limpei, passei cola na face correta e fiz a junção. Provavelmente você não percebeu, mas agora está tudo certo. Agora é aguardar o tempo de secagem da cola de 24 horas, depois tirar a peça do grampo. Se porventura ficar algum desnivelamento, que é super comum quando a gente faz esse tipo de colagem, inclusive usando até os melhores grampos que existem, a gente pode tirar na lixa, já que a intenção aqui não é usar o desengrosso, a gente faz esse nivelamento e depois a gente parte para o corte da prancha. Então, daqui a pouco eu volto. Se você procurar na internet, você verá vários modelos de pranchas hand plane. Eu fiz um modelo freestyle, como a gente diz aqui. Você pode escolher qualquer modelo, pode ser mais larga, mais estreita, o fundo curvo. Eu fiz um modelo simples, que é um modelo que eu gosto bastante e já vi por aí também. Como que a gente trabalha com o plano de corte? Você pode colar o papel em cima da madeira, eu não gosto muito porque depois dá trabalho para você remover, principalmente se você colar com Titebond. Você pode colar fita adesiva e colar o papel em cima da fita, funciona muito bem, ou simplesmente você pode colocar o papel e fazer o contorno com lápis e depois cortar a corte fio tico. Exatamente isso que eu vou fazer, porque eu vou cortar um pouco maior e depois eu acerto na lixa. Eu não vou lixar a tábua ainda, porque tem muito material para remover, e aí eu faço o lixamento apenas do recorte que eu tirar da pranchinha.
Lixar com a esmerilhadeira é uma alternativa que eu gosto bastante. Você pode usar esse acessório que é chamado de prato ou boina, você encontra em qualquer loja de ferramentas, em home centers também, e você acopla o disco de lixa da rota orbital. O ideal é que você tenha uma esmerilhadeira com controle de velocidade para não queimar a madeira. O Pinus é bem macio, então vai de boa. Para fazer o contorno, eu trabalhei com uma outra lixadeira caseira, que é uma furadeira com esse mesmo acessório, funciona super bem. Caso você não tenha nada disso, você pode trabalhar com as lixadeiras normais, como a rota orbital ou treme-treme, para fazer esse lixamento, que vai dar super certo. Observação: quando for trabalhar com dispositivos como esse que não tem coleta de pó, use máscara e se preocupe muito com as partículas, porque faz realmente muito pó. Como é um planador de mão, precisa ter uma pega. Alguns modelos que eu vi na internet, eles colocam como se fosse uma cinta presa com parafusos. Eu não gosto muito desse design, encaixando a mão por cima, porque eu acho que você não tem uma boa pega. Existem alguns outros modelos que eu acho mais bonito, que é o que eu vou fazer aqui, fazer um furo oblongo. Fazer 2 furos com o bit Forstner, a broca Forstner, você pode usar a broca chata, depois eu faço a união desses 2 furos usando a serra tico-tico. Uau, essa etapa realmente faz muito pó, mas olha, satisfeito demais com o resultado. Olha como que ficou o encaixe para a mão, era exatamente isso que eu estava falando. Eu fiz o arredondamento das bordas e eu trabalhei com 2 fresas, trabalhei também com 2 tupias, porque na parte de baixo eu trabalhei com um raio maior e a pinça, aliás, a haste é de 6 mm e eu só tenho a pinça de 6 mm na minha tupia de coluna. Na parte de cima eu trabalhei com um raio menor, aí sim eu tenho uma haste, uma fresa com uma haste de 1/4, eu tenho na tupia laminadora, então independente disso você pode trabalhar tanto com a tupia de coluna quanto com a tupia laminadora. Bom, eu ainda estou na dúvida qual o acabamento que eu vou usar nessa handplane, mas eu vou pensar, vou deixar a poeira baixar aqui, porque realmente tem muitas partículas no ar, e daqui a pouco eu volto para falar qual o acabamento que eu escolhi. E depois de pensar um pouco, eu escolhi o verniz PU como acabamento. Aproveitei que eu estava na serra de fita fazendo uma outra gravação e apliquei esse verniz. Apliquei com a pistola mesmo, esse tipo de verniz precisa ser aplicado com pistola. Uma outra alternativa que eu acho que ficaria muito bom seria uma resina epóxi, mas dessa vez eu fui com o verniz PU. E para fazer os testes eu tive que ir até o litoral. Eu admito que eu me saio melhor como marceneiro do que como surfista. Mesmo sendo uma brincadeira, exige um pouco de treino. As praias precisam ter ondas um pouco maiores, mas o local onde eu estava deu para brincar bastante. A pranchinha funciona e foi uma tarde, aliás, não só uma tarde, mas dias de diversão, eu e a minha família. Espero que você tenha gostado de mais esse projeto aqui do Clube Tightbond, um projeto aí para você pensar no verão e, por que não, para fazer uma boa renda. Forte abraço e até o próximo episódio.